E para quem, como eu, se queixa que a Marina Silva só aparece a cada 4 anos, ela deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira. Derrotada na disputa presidencial, Marina falou ao jornal logo depois de ter uma conversa com Ciro Gomes sobre o futuro da oposição. Marina disse que optou por pagar o preço alto da derrota a se omitir. Sobre o futuro da Rede Sustentabilidade, admitiu que a conversa sobre fusões com o PPS e com o PV do seu candidato a vice, Eduardo Jorge. É o efeito da cláusula de barreira que atinge muitos partidos e a rede, convenhamos, foi um fiasco em 2016 e também não foi bem nas eleições deste ano. Vera Magalhães. Pois é, a rede teve um resultado exótico, né? Como um pouco da sua criação. Ela foi bem, no final, algo totalmente fora do radar, conseguiu eleger alguns senadores, Silvio, mas foi muito mal na disputa para a Câmara e também a Marina, como candidata a presidente, virou uma fração daquilo que tinha sido em 2010 e principalmente em 2014. Então vai ser um partido que vai precisar, sim, se reequacionar, se recolocar, e não resta outro caminho a não ser uma fusão, porque ele não atingiu a cláusula de barreira. Então, a aproximação ali durante a campanha com o PV deve resultar nesse novo partido. Também pode agregar o PPS e virar uma nova frente aí de esquerda, né? Fala-se em até uma coisa maior, unindo outras siglas da centro-esquerda. Vamos ver direito que conformação que essa nova esquerda vai assumir. Mas a Marina, claramente, eu já falei sobre isso aqui, a gente falou a semana passada, ela entendeu um pouco o recado, né? Ela sempre considerou injusta essa pecha de que ela some de 4 em 4 anos e de fato é um pouco um estigma, né? É algo que você cola um carimbo, um rótulo ali e ele vai ganhando vida própria, porque não é verdade que ela não tenha se manifestado sobre o impeachment, sobre as jornadas de 13 e sobre várias situações que se apresentaram aí na política nos últimos anos, sobre o governo Temer, sobre as denúncias contra o Temer, mas o fato é que ela sempre hesita, né? Sempre demora um pouco a manifestar, espera mais ou menos que as coisas se cristalizem, que se forme um senso comum para então se manifestar. Ela dá a entender que agora não vai mais ser assim, parece ter entendido também que há uma virada de página em relação ao PT no Brasil, que teve a hegemonia política do país de 2002 a 2014, pelo menos, mas que agora realmente está perdendo esse sentido e esse comando da oposição. Então ela parece querer se juntar, se filiar aí ao Ciro Gomes, a outros, para tentar apresentar uma nova proposta para essa oposição. Essa proposta não teve muita adesão em 2018. Parecia até que teria, era um recall das suas candidaturas anteriores, mas foi se esvaindo, foi perdendo massa muscular. Vamos ver se ela consegue se reinventar para propor alguma coisa ainda ao Brasil nessa quadra que começa agora. Não parece ser exatamente o pensamento dominante na sociedade hoje o da Marina Silva, mas ela está fazendo aquilo que se cobrou dela, não está se omitindo. Então, nisso, ela está sendo coerente. Draza, o que você achou da entrevista da Folha? Silvio, a Marina está no que se pode chamar de estágio de negação. Está ainda negando o resultado da eleição, o próprio resultado da eleição. Ainda não conseguiu absorver o que aconteceu, não conseguiu absorver porque não entendeu, né? Acabou a eleição ainda menor do que nós achávamos aqui nesse programa que ela acabaria. Recall puro, minguaria à medida que a campanha começasse, os outros candidatos se apresentassem, e se pôs está numa posição muito difícil. A posição dela politicamente é muito difícil. Ela é uma espécie de limbo, né? Limbo, inclusive do ponto de vista ideológico. Ela é ex-petista, ex-novidade, ex-outsider. É uma espécie de ex-Marina. E parece ter perdido o bonde dessa história. Vamos ver. E aí, Joel, sua vez. Olha, eu lembro que durante aí no período antes da campanha, quando o Lula ainda aparecia como candidato virtual nas pesquisas, fazia-se aquela pesquisa com ou sem o Lula, a Marina por algum momento chegou a ser o segundo lugar. Na pesquisa sem o Lula era Jair Bolsonaro e Marina lá com uns 15%. Só que eu lembro que mesmo nessa época,
entre os apoiadores, da gente que gostava da Marina, que pretendia votar a Marina, o consenso era, e ela estava indo bem, ela era o segundo lugar, mas as pessoas reagiam assim, mas que pena que não vai dar para ela esse ano, né? Ou seja, ela começou desacreditada. Era uma eleição que realmente ela tinha uma dificuldade muito grande de vencer. Ela, nessa entrevista que justifica, dizendo que não, o Brasil se polarizou muito, e de fato se polarizou muito. Agora, ela não soube reagir também à polarização. Ela não soube corrigir ou se contrapor à imagem de uma candidatura ou de uma candidata fraca que tinha ficado de 2014. Não soube se posicionar com força e com confiança no debate público e trazer propostas concretas e claras. Falava muito do diálogo, que ela continua falando, e de fato o diálogo é importante. Mas para o diálogo ter frutos, você precisa chegar ao diálogo defendendo alguma coisa além do próprio diálogo também, né? Se não vira, e aí sim, o que é a Rede. E por isso a Rede foi um partido com um desempenho tão fraco. Porque a Rede é por excelência, ou se fez por excelência como partido do diálogo. Em longas reuniões, buscando a unanimidade lá dentro, o consenso. Quem participou disso, né, eu nunca participei, mas quem participou e conversou comigo disse que era ou é, não sei se ainda tem isso, insuportável, uma coisa realmente que não tem a menor viabilidade. Excruciante. Exato, excruciante. E a própria Marina, é verdade, ela nunca se omitiu. Ela sempre pontuou, sempre opinou nos temas de interesse nacional, mas ela nunca soube fazer o barulho, ela nunca soube gerar um pouco os fatos ou se colocar na frente dos megafones da imprensa ou o que quer que seja. E faltou isso ela também como candidata. E falta, isso não é sujo. Querer fazer isso, querer aparecer, não é sujo, não é corrupção, não é uma coisa que, nossa, é da velha política. Isso é da natureza humana. Se as pessoas vão confiar em alguém, essa pessoa e vão dar o poder para essa pessoa vai ter que estar se colocando no centro o tempo inteiro. E a Marina tem algum tipo de restrição pessoal, eu imagino, fazer isso. Uma restrição ética pessoal. E aí é muito difícil conciliar isso com uma carreira política de eleição majoritária bem-sucedida. Então, imagino que ou ela muda esse estilo dela, ou vamos ter que procurar novas lideranças aí, porque, olha, eu acho que ela simboliza algo muito importante para o Brasil. Simboliza um projeto de uma nova esquerda. Uma esquerda com uma cabeça moderna, uma esquerda que entende que o mercado é o sistema vigente, não dá para escapar disso, portanto, tem que ter regras macroeconômicas corretas para o mercado funcionar normalmente, não tem que ficar tentando adulterar seu resultado a todo momento, mas que preza pelo cuidado com os mais pobres, com o foco na base da pirâmide social e com o meio ambiente. Então, acho que ela traz prioridades, traz um jeito de pensar relevante e virtuoso para a nossa política, mas até agora, enquanto indivíduo, não tem sabido colocar da maneira correta.